Beleza, pessoal? Falar de uma coisa aqui na emenda do vídeo aqui, veio mais ou menos o jeito até que eu tô gravando, porque uma pessoa me pediu isso hoje. Eu tô aqui com a potência Alès, tá aqui debaixo do laptop, todo mundo sabe que eu uso ela para aferição. Então uma coisa que eu costumo falar direto aí com o pessoal, e é um negócio que é difícil até de achar vídeo na internet para falar um pouco disso. Em relação à qualidade das caixas de som e como que a gente compara uma caixa com a outra. Vocês já viram que eu estou sempre medindo e usando o RTA para fazer a aferição da caixa. Eu sempre mostro aqui que eu uso o RTA só com laptop, sem equalização, sem pré. Eu uso às vezes a mesinha que hoje é a interface de áudio e um pré-amplificador para dar ganho no sinal para a caixa ter sinal para tocar o som na caixa mais flat. Não uso equalizador, não uso pré, não uso nada para alterar o som. Não uso nem mesmo o equalizador do laptop, nada. O sinal sai flat, puro e simples. E muita gente às vezes acha, né? Eles não estão errados, mas que o som do amplificador vai mudar o som da caixa. A gente faz a caixa sempre pensando que nunca o som dela vai ser mudado de acordo com o amplificador. Se o amplificador mudar o som da caixa, é um defeito do amplificador. A relação nossa amplificador-caixa é potência em RMS, a impedância de saída, e em alguns casos, igual eu sempre falo, eu tenho que saber qual que é o damping do amplificador, porque pelo damping eu sei como é que ele trabalha com certos tipos de caixa e certos tipos de alto-falante. Travou. Distraí, gente. Certos tipos de caixa e certos tipos de alto-falantes. O que acontece? Alguns alto-falantes usam bobina muito pesada, porque essa bobina ela me ajuda no controle de massa do cone do alto-falante. Ou ajuda não, interfere na verdade. Então tem certos alto-falantes que precisam que tenham um controle de cone muito bom. Porque às vezes é um conjunto móvel, uma bobina mais pesada, ela é mais lenta, ele dá mais baixa, mas eu preciso que o amplificador também trabalhe bem com essa bobina lenta, pesada, baixa. E nem todo aparelho, nem todo amplificador, às vezes se dá bem com esse tipo de alto-falante. Até por causa do tipo, às vezes, da construção da caixa. Então, por isso que para mim é tão importante eu saber qual amplificador a pessoa vai usar, para eu conseguir definir o que eu faço na caixa, o que eu posso oferecer para essa pessoa. Mas em base, o básico, amplificador não tem que alterar o som da caixa. O pré-amplificador, o equalizador, o que você quiser fazer no sinal elétrico, alterar, por exemplo, uma gravação, mexer na equalização, isso a caixa tem que simplesmente responder. A gente, quando vai comparar a caixa, o ideal é que a gente compare a caixa sem grave, sem agudo, com tudo no zero, sem equalizador, sem load e sem nada. É pegar o som puro da caixa, simples, direto, sem nada de alteração de sinal e comparar uma com a outra. Se, por exemplo, na sua casa você está acostumado a usar a caixa grave lá no máximo, agudo no máximo, load desligado, ela toca de um jeito. Se você coloca ela flat, grave no zero, médio no zero, agudo no zero, sem equalizador, sem nada, e simplesmente põe para tocar, aquele é o som real da caixa. E a gente tem que comparar caixas com esse som real. Aí que dá a diferença para a gente saber se uma caixa tem mais grave, mais definição de agudo, menos. É isso que a gente usa para comparar. A base de comparação é o flat. Por isso que a gente fala tanto em som hi-fi e em som flat. Som hi-fi, nesse gráfico aqui, o ideal é que ela não tivesse uma variação de mais ou menos 3 dB. Isso é a perfeição, porque os nossos ouvidos não conseguem perceber mais 3 e menos 3 dB. Dentro dessa faixa dinâmica de 6 dB, de mais ou menos 3, nosso ouvido não percebe. Isso é o som hi-fi, isso é o som flat, isso é o som puro. Acima de 3 dB e abaixo de 3 dB, nossos ouvidos já conseguem captar a variação desse som. Por isso que caixa de som a gente tem que pegar e testar e ouvir ela de início flat. Se eu for pegar qualquer par de caixa que eu tenho aqui
para testar para algum cliente ouvir, eu posso pegar 3, 4, 5, 10 pares de caixa. Eu vou ter que colocar primeiro para ele ouvir em flat. Grave 0, agudo 0, sem load, sem nada. Ele vai escutar o som de cada caixa. Aí vamos supor que ele tem uma caixa na casa dele, ele queira trazer a caixa aqui e quer comparar a caixa dele com a minha. Isso é extremamente complicado, porque o ambiente dele muda o som, o sistema de equipamento dele muda o som, a posição das caixas muda o som, às vezes a ressonância, a reflexão do ambiente que ele tem muda o som. Então, para ter noção mesmo, se você quiser comparar uma caixa com outra, teria que pegar a caixa, levar no seu ambiente, você testar ela primeiro com a sua equalização do que você acha que você conseguiu, ou você acha não, que você tirou de melhor resultado naquele sistema, naquele ambiente, e comparar, por exemplo, uma minha. Aí talvez a minha vai sobrar agudo, você vai ter que ir lá e tirar. Ah, tem grave demais, você vai ter que ir lá e tirar. Às vezes o que eu busco, que com som flat, puro e simples, a minha toque melhor do que a grande maioria das caixas que tem no mercado, principalmente as vintage. Essa é a minha busca, esse é meu foco. Eu quero uma caixa que toque com qualquer tipo de música, com qualquer amplificador, com qualquer tipo de pré, o que for. Você não precisa nem de dar tom em nada, de ter que alterar nada. Aqui no meu som de casa, nos meus receivers, eu só uso flat, porque eu quero e eu busco escutar o som real de cada caixa. Eu tenho, aliás, Landinho, é flat, eu tenho a JBL L100, tá flat, meus 2 aparelhos ali, na verdade os 3, porque o sistema da Anten, por enquanto, tá parado, que eu vendi as caixas que tinha e tô fazendo outro para colocar no lugar. Vai ser flat, grave no 0, agudo no 0, não tem load, não tem nada. Todos os meus sistemas são assim. Por quê? Eu quero e preciso ouvir o som real de cada caixa. Eu preciso de ter a noção real de resposta de cada caixa. Eu nunca quero um sinal alterado que no fim altera o som da caixa. E eu aqui trabalho com caixa, então a busca pela linearidade. Então quando quiser ouvir uma caixa aqui em casa, se eu for usar esse amplificador, se eu for usar uma Gradiente H2, uma PA1800, um CCE, o que for, aqui eu vou para flat. Primeiro a pessoa tem que ouvir o som flat. Depois ela timbra, depois ela tona, depois ela equaliza o que ela quiser. Mas a base é flat. Então, às vezes, usar amplificador, usar pré é desnecessário. Quando você for aferir caixa, for comparar caixa, o ideal é que você compare elas em flat. Só que é uma coisa que muitos clientes às vezes perguntam. Eu não tinha feito vídeo sobre isso. Aproveitei que hoje eu estou aqui, estava testando caixa, já estava fazendo uma edição aqui, estava brincando um pouquinho, resolvi parar para fazer esse vídeo. E por causa desse costume meu de ouvir tudo flat, acostumar a ouvir a caixa flat, ter uma base dela flat, é que muitas vezes eu consigo diferenciar o timbre do tweeter, o timbre do médio, o timbre do grave, como que eu vou equalizar aquela caixa para ter mais agudo, menos agudo. Por exemplo, eu já falei outras vezes, eu uso às vezes 2, 3 drives titânios diferentes. O som deles são diferentes. Muita gente fala, às vezes já chegou aqui e fala, não, mas eu não ouvi diferença. Mas depois que parou, analisou, escutou, prestou atenção, tem diferença. Mas às vezes a pessoa já está tão acostumada a ouvir aquele som saturado, com muito agudo, parece que toca tudo igual. E quando a gente acostuma com flat, quando a gente treina o ouvido da gente para se acostumar com esse som flat, a gente consegue perceber diferenças maiores. Por exemplo, já teve cliente que eu falei com ele está acostumado a usar grave no máximo, agudo no máximo, às vezes o load desligado, às vezes só ligava o loads e punha grave no 0 e um pouco de agudo. Eu comecei a insistir com ele, começa a ouvir no flat, pega as músicas que você gosta, que você acha que tem muito efeito, que você está acostumado a ouvir, aquelas músicas que você acha que a qualidade de gravação é boa, põe para tocar em flat e presta atenção, para ouvir a música. De preferência no escuro, sem luz piscando, sem nada. Só para e ouve a música. Um dia ele me mandou um áudio. Foi, Juninho, realmente eu comecei a escutar certas coisas na música que com o sinal flat eu escutei e com o sinal alterado eu não escutei. Por quê? Às vezes você pega uma música que tem solo de guitarra, nota de violão, um efeito de teclado e ela está naquela parte dinâmica da música, que é do médio. Se você usa um equalizador que faz isso aqui, ó, você está pondo muito grave, tirando os médios, que é essa parte às vezes do instrumento, dos harmônicos, e colocando muito agudo.
O que está aqui no meio morre. E a maior parte de qualquer música está no meio. Não está no final, nos graves, nem lá em cima nos agudos. A grande maior parte desses harmônicos, que foi o que eu mostrei, esses picos que tinham aqui, geralmente estão no meio da música. Porque na hora que você dá uma nota lá no teclado, ela não é uma nota só aquela frequência, ela tem harmônicos ou para cima ou para baixo. E às vezes quando você equaliza, você mata esses harmônicos. Por isso que a gente sempre fala do tal do flat, de começar pelo flat. O flat está tudo. O que quiseram te entregar na música foi gravada para ser flat. Aí tenta começar pelo flat, tenta ter a ideia do flat, ouvir tudo que tem na música no flat. Aí depois, caso você queira, aí você coloca um pouco de agudo, um pouco de médio. Outro dia mesmo eu vi um cliente, a caixa chegou lá. Primeiro vídeo que ele me mandou, ele falou: nossa, a diferença da caixa é absurda, toca muito mais que a outra, o som é melhor e tal. Aí eu falei com ele: você está usando equalizador? Na hora que eu vi dele, o equalizador estava fazendo um triângulo invertido. Ele tirou totalmente um K, 2K, né? 1K, aí uma oitava para cima 2K, uma oitava para baixo 500 Hz, uma oitava para baixo de 500, 250, uma oitava para cima de 2K, 4K. Ele foi matando os médios. Muito agudo, aquele agudo estridente, e o grave lá no final embolando, porque estava muito subgrave. Aí você destaca muito as altas e as baixas e mata o harmônico da caixa. Aí eu falei com ele aqui: desliga o equalizador, põe tudo no zero, põe uma música que você gosta, escuta um pouquinho primeiro, tenta se acostumar um pouco com isso, fecha o olho, fica um tempo ali escutando, ou desliga para amanhã, depois que você parou de ouvir música, que você parou de ouvir esse agudão com gravão e tal, descansa os ouvidos, descansa a cabeça, amanhã você tenta de novo. Vai lá, põe no flat, começa do flat. Escuta aquelas músicas que tem uma gravação que você gosta, que é top, no flat, tenta ali escutar, fica um tempo escutando, tenta ouvir o que tem na música que talvez você não estava ouvindo antes, porque você estava matando com a equalização, com os pré-tonais e tal. E caso você esteja ouvindo coisas que você não ouvia antes, ou você gostar do que você está ouvindo, você parte daquele princípio, dali talvez você equalize ou não. Fiz esse vídeo porque me perguntaram sobre o amplificador. E eu já tenho um bom tempo que eu queria fazer esse vídeo e falar disso. Porque muita gente me pergunta: eu parto de onde? O que é a caixa flat? Como é que sua caixa toca? Minhas caixas, gente, como está em todos os vídeos, sempre tem um pouco mais de grave. Sempre o médio mais linear. Eu sempre tiro aquele médio de 2 a 4K. É uma coisa que em toda a caixa minha é meio que vamos dizer, regra. É raro, igual eu fiz um outro dia para um cliente que tinha 2 cornetas, uma fenólica e um titânio, que não tinha. É ao contrário, até tinha muito 2 e 4K, mas foi o cliente que pediu assim. Mas a minha caixa com a minha assinatura eu não gosto. Mas é isso, eu só queria falar disso para tentar esclarecer para quem tem dúvida e para quem me pergunta como que isso funciona no caso das caixas que eu faço. Não sei nem se o vídeo vai ficar bom aí, gravei meio aqui de última hora, mas é isso, gente. Amplificador, o ideal é que ele não altere o som. Bons amplificadores não alteram. Os bons amplificadores, o que muda é esse controle de cone de alto-falante, dump mais alto, ele é mais rápido. Às vezes tem uma resposta de agudo muito, 300 kHz, 30 kHz, por exemplo, que o agudo é mais rápido. Ele é mais nítido e mais eficiente nas altas frequências, que é a parte talvez mais difícil. E é uma parte difícil até naquilo ali, o multímetro. Multímetro RMS. Quanto mais alta a frequência de trabalho dele, quanto melhor ele é nos agudos, que é a parte muito rápida, que a leitura tem que ser muito rápida, mais caro ele é. É a mesma coisa com o amplificador. Alguns são muito bons por tocar baixa, tem fontes, né, gigantescas, parruda, fonte capacitor parruda, são amplificadores que não distorcem em baixa frequência, mas às vezes também não atingem muito lá em cima, os agudos não são nítidos, rápidos e brilhantes, assim, definidos. Outros já têm esse agudo muito definido, muito brilhante, e são feitos para esse agudo e às vezes não tem o grave de baixa tão forte. E os espetaculares tocam tudo. Mas via de regra, a grande maioria dos amplificadores, ele é mediano, ele não tem que alterar o sinal. Ele tem que tocar bem de 20 Hz a 20 kHz. Sem alterar, sem timbrar,
amplificador não deveria timbrar, alguns timbram, mas não deveriam. E pré-tonal é feito para dar timbre, equalizador é feito para equalizar. Mas eu queria falar isso porque muita gente às vezes tem essa dúvida, me pergunta, às vezes quer, como é que eu testo? Falei, gente, infelizmente é difícil de testar. Essa caixa aqui, sendo escutada aqui em casa, é diferente de ser escutada na casa de outra pessoa. Se eu mudar ela de posição, igual eu sempre meço aqui, né? Todos os vídeos que eu faço no mesmo lugar. Se eu mudar ela para a parede de lá, ó, o som dela já muda. E infelizmente isso é a regra do áudio. Infelizmente isso é para tudo e todos, em qualquer lugar. Então, gente, amplificador nesse caso não faz tanta diferença. É mais para o controle do amplificador, como é que ele vai trabalhar, como é que o alto-falante vai trabalhar. Mas a resposta em si da caixa, se ela vai ter mais médio, mais agudo, mais grave e tal, amplificador não tem que alterar isso. O amplificador simplesmente tem que amplificar e entregar o mais puro possível o sinal elétrico para a caixa reproduzir. Beleza?